Hoje trago-vos um problema clássico em que temos um determinado corpo de massa m que é largado numa determinada posição de um plano inclinado e queremos determinar qual é a aceleração que este corpo vai adquirir. Muitas vezes há outras perguntas relacionadas, como por exemplo, qual a velocidade que o corpo tem quando chega à base do plano inclinado. No final do vídeo vamos efetivamente ver qual a velocidade do corpo quando chega à base do plano inclinado e vamos ver algumas relações interessantes que se obtêm desse resultado. Eu vou aqui mostrar-vos como se resolve este problema usando a segunda lei de Newton ou as leis da dinâmica, mas este problema pode-se fazer através, por exemplo, da análise energética deste sistema. Mas isso poderão ver noutro vídeo que está indicado na descrição deste vídeo. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Então, para determinar a aceleração que este corpo vai adquirir por estar aqui neste plano inclinado, por ser largado deste plano inclinado, temos que ver quais são as forças que são aplicadas a este corpo. Isto porquê? Porque a segunda lei de Newton diz-nos que a aceleração de um determinado corpo é proporcional à soma de todas as forças aplicadas a esse corpo, sendo essa constante proporcionalidade o inverso da sua massa. Isto é o mesmo que dizer que o somatório de todas as forças aplicadas ao corpo vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração que o corpo vai adquirir. Sendo assim, vamos começar por desenhar o diagrama de corpo livre ou diagrama de forças do corpo que estamos a estudar. E o corpo é este corpo aqui a azul de massa que eu indiquei aqui, M. Seguindo o procedimento que já indiquei anteriormente, vamos começar por indicar quais são as forças de contacto que estão a atuar no corpo. E aqui assim, a única força de contacto que está a atuar no corpo é a força que a superfície aqui do plano inclinado está a exercer no bloco A azul. E estas forças entre duas superfícies são sempre perpendiculares à superfície em contacto. Por isso, eu vou indicar aqui que a força é aplicada aqui no corpo e que tem esta direção perpendicular ao plano onde o corpo assenta. Forças de contacto não temos mais nenhuma, porque não estamos a considerar que há atrito entre a superfície e o corpo e por isso forças de contacto é a única que temos. Depois de vermos quais são as forças de contacto, vamos identificar todas as forças que atuam à distância. E neste caso em particular, como na grande maioria dos problemas em mecânica física, a única força que atua à distância é a força da gravidade. Eu vou representar aqui, aplicada no centro de massa do corpo, a força da gravidade. E quando eu faço este diagrama de forças, ou diagrama de corpo livre, eu tenho que ter em atenção que o comprimento das forças fazem sentido. O que é que eu quero dizer com isto? A aceleração do corpo nesta direção, perpendicular ao plano onde o corpo está a deslizar, não existe. Portanto, não existe qualquer aceleração nesta direção. A única aceleração que existe é nesta direção. Esta vai ser a aceleração que o corpo vai adquirir. Portanto, quando eu vou somar todas estas forças, tal e qual como aqui está indicado, tem que ser obrigatoriamente um vetor que só tem direção paralela ao plano. Quando eu vou somar estas duas forças, a componente desta força nesta direção vai ter obrigatoriamente que ser igual à intensidade da reação normal. Então, quando faço este diagrama, tenho que ter cuidado de, pelo menos, mais ou menos, que este comprimento seja idêntico a este. Seria completamente descabido e induziria-nos em erro se eu, por exemplo, representasse a força gravítica assim. Porque nesta situação implicaria que uma componente resultante das forças, ou o somatório de todas estas forças, dar-me-ia um vetor que obrigatoriamente tinha também uma componente nesta direção. O que não faz qualquer sentido, porque implicaria que o corpo teria uma componente de aceleração também nesta direção. Aqui neste diagrama de forças, ou de corpo livre, eu estou a indicar diferentes pontos de aplicação das forças e realmente, se o corpo fosse assim, estes seriam os pontos de aplicação destas forças. Mas nós, ao fim e ao cabo, estamos a usar um modelo de ponto material e, portanto, representar o diagrama de forças ou de corpo livre assim, está implícito que eu estou a representar qualquer coisa deste género. Seria exatamente a mesma coisa. Aqui, no entanto,
esta representação é muito mais conveniente porque não só nos ajuda a escrever melhor os vetores, como também nos vai ajudar mais tarde quando começarmos a pensar nos corpos não como pontos materiais, mas corpos com dimensão. Pela segunda lei de Newton, quando eu vou somar todos estes vetores, que só são 2 neste caso, nos vai dar a massa do corpo vezes a aceleração que o corpo tem, que é a que nós pretendemos determinar. Ao fim e ao cabo, o que nós queremos resolver é esta equação, que ao fim e ao cabo nos está a indicar que o somatório, que é isto que aqui está, de todas as forças aplicadas ao corpo, vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração que o corpo tem. Normalmente nesta fase escolhemos um referencial e depois escrevemos esta equação vetorial nas suas componentes, aquilo que se chama normalmente as equações paramétricas desta equação vetorial. No entanto, eu vou-vos mostrar porque é que essas equações paramétricas ou as componentes destes vetores em cada uma destas direções realmente se podem escrever assim. Em primeiro lugar, vamos escolher o referencial. A escolha do referencial é extremamente importante, mas antes disso, atenção que isto não necessita de qualquer referencial. Esta expressão é válida para qualquer referencial. Nós vamos escolher um referencial que nos dê mais jeito, que nos dê menos trabalho. Normalmente, escolhe-se um referencial em que uma das direções é paralela ou corresponde à direção onde existe o movimento. E neste caso em concreto, é exatamente isso que nós vamos fazer. O movimento vai existir nesta direção paralela ao plano inclinado e por isso vamos escolher o referencial desta forma. Atenção que é perfeitamente irrelevante para esta situação onde é que eu escolho a origem do referencial. Eu podia escolher qualquer outro referencial, mas as contas tornar-se-iam muito mais complicadas. Vamos ver como é que se escreve cada um destes vetores, o n e o fg. Perdão, esqueci-me aqui de indicar aqui a setinha a dizer que é um vetor. Como é que eu vou escrever cada um destes vetores neste referencial? Muito simples. O n, por exemplo, a reação normal, aquilo que normalmente se diz por reação normal, que é a força que a superfície exerce no corpo, o n escreve-se como este n sem a setinha por cima é a intensidade deste vetor, ou o módulo do vetor, ou a norma do vetor, e este y com o chapéu é o versor desta direção, ou o vetor unitário. Eu uso x chapéu, y chapéu, z chapéu, usem a que estiverem habituados, i, j, a que estiverem habituados. Eu vou usar esta nomenclatura, x chapéu, y chapéu, z chapéu. Depois o Fg, a força da gravidade, a força que a Terra exerce sobre o corpo, que é vertical, esta força vai ter duas componentes. Uma na direção que eu defini como sendo y e vai se projetar negativamente, tanto o positivo é aqui ele, ou a sua componente nessa direção é negativa, e a componente na direção em x vai ser positiva. O Fg vai ser, eu vou escrever Fg, que é o módulo deste vetor, e agora vou colocar aqui, ele projeta-se na direção x, podem ver facilmente que isto aqui corresponde ao θ, e portanto a componente deste vetor nesta direção há de ser Fg seno de θ. Portanto já tenho aqui o Fg em evidência e vou colocar aqui seno de θ. Depois, na direção y, perpendicular ao plano, temos uma projeção negativa e é menos Fg cosseno de θ. Portanto, já tenho aqui o Fg em evidência e vou pôr cosseno de θ. E a aceleração, que nós sabemos que é assim, vai ser escrita como A. Agora vejam, eu posso escrever esta equação vetorial substituindo isto que aqui está nesta equação. Podem fazer isso, é um bom exercício para verem que dá exatamente aquilo que dá quando vamos escrever as equações que normalmente se designam por paramétricas, que é o que eu aqui vou mostrar e vou-vos guiando através da leitura aqui da forma como estas forças estão escritas. Aqui assim, na direção x, nós vamos escrever as componentes de cada uma destas parcelas na direção x. Então vamos ver. Fg, qual é a componente de Fg na direção x? Fg seno de θ. Então escrevemos aqui Fg seno de θ. Qual é que é a componente de n na direção x? Não há. Qual é a componente da aceleração na direção x? É exatamente A. Agora, já temos isto na direção x, agora vamos ver na direção y. Fg na direção y, o que é que nós temos? Temos Fg menos cosseno de θ.
Qual é a componente em y, na direção y de n? Está aqui, é n. Qual é a componente da aceleração na direção y? Não há, é 0. E é por isso que nós escrevemos estas equações paramétricas. Agora é muito simples. Para determinar a aceleração, nós precisamos de determinar o módulo de A. Isso podemos fazê-lo manipulando esta representação vetorial diretamente nesta equação ou, por simplesmente, resolver este sistema em ordem AA. Se resolvermos o sistema em ordem AA, iremos obter A igual a G seno de θ. Se manipularmos estas equações, ao fim e ao cabo, é trabalhar com ambas as componentes dos vetores simultaneamente. Se o fizermos, obtemos então que A é igual. Este resultado é perfeitamente expectável, porque ao fim e ao cabo, quando nós estamos a somar estes dois vetores, vai dar um vetor que só tem componente nesta direção e a componente nessa direção é única e exclusivamente a projeção deste vetor FG aqui e a projeção desse vetor FG aqui, ao fim e ao cabo é isto vezes m. Mas eu prometi no início que iria calcular a velocidade deste corpo quando atingisse aqui a base da rampa. Para isso vamos considerar que o corpo está a uma altura h. E agora é extremamente simples, porque basta usar as equações da cinemática para um movimento uniformemente acelerado. Porquê? Porque este corpo, ao fim e ao cabo, está-se a deslocar numa única direção, que é esta, e está-se a deslocar com uma aceleração constante, que é dada por G seno de θ. Aqui está até uma curiosidade que não fiz referência há bocadinho, mas vejam este pormenor engraçado, que é a aceleração que o corpo tem é independente da massa do corpo. Se não houvesse atrito, tanto fazia eu ter aqui um elefante ou uma formiga, ambos adquiririam exatamente a mesma aceleração. Nós podemos analisar este movimento para saber com que velocidade é que aqui chega. Já sabemos que a velocidade com que o corpo aqui chega obrigatoriamente há de ser um vetor paralelo a x, há de ter aqui uma intensidade, ao fim e ao cabo é esta intensidade que nós queremos determinar, este vetor velocidade V, em que é o módulo desta velocidade, vezes o versor. Mas nós estamos interessados em determinar o módulo de V. Podemos olhar então para o problema sem estarmos aqui a ter que dobrar assim a cabeça e a pôr o referencial assim esquisito. Vamos pensar que temos então um corpo qualquer e vamos considerar que é um ponto material que se desloca numa direção, eu vou chamar x', não pode ser x porque x é esta direção, x' terá que ser esta. E aqui é o zero deste referencial que só tem esta direção xy, x' horizontal. Temos aqui um determinado corpo, cuja massa vamos já verificar que não interessa. Como eu largo isto do repouso, este corpo tem uma velocidade v0 igual a 0. Só estamos num movimento unidirecional, portanto não nos temos que preocupar aqui com vetores. E isto é t0, que é, ao fim e ao cabo, 0 segundos, não é? Nós queremos então saber qual é que é a velocidade do corpo aqui numa determinada posição, qual é que é a velocidade vf. E esta posição é a posição correspondente a L, que é o deslocamento que o corpo teve desde que partiu até que chegou aqui à base da rampa. E esse deslocamento, ao fim e ao cabo, é esta distância que aqui está. Vai daqui, vou chamar L. Ao fim e ao cabo, é este VF que nós pretendemos determinar. E o corpo vai adquirir uma velocidade diferente de zero, não esquecer, porque ao longo de todo este trajeto vai ter uma aceleração constante igual a, que é dada por isto que aqui está. Se é um movimento uniformemente acelerado, isto é com uma aceleração constante e que se dá numa única direção, x', eu posso dizer que a posição deste corpo que parte daqui em qualquer instante é dada por x', mas não esquecer que o x0 é esta posição aqui, que é 0, portanto isto é 0, parte também do repouso, portanto isto também vai ser 0 e vamos ficar apenas com este termo que aqui está. Mas nós queremos é a velocidade. Ora, a velocidade é muito simples. Para determinar a velocidade em qualquer instante é só derivar esta expressão da posição. E aqui é AT ao quadrado, não tem o zero, porque o T0 nós também estamos a considerar que é zero. Então, ao fim e ao cabo, nós temos duas expressões. Uma que nos dá a velocidade, em qualquer instante, e outra que nos dá a posição
que nos dá a posição em qualquer instante. E obviamente que eu me enganei aqui assim, não é? Isto não é ao quadrado, quando eu vou derivar isto em ordem ao tempo. Obviamente isto vai ficar aqui só t. Atenção para os mais distraídos, esta linha aqui não significa que é a derivada de x em ordem ao t, está bem? Isto significa que é a posição nesta direção em qualquer instante. Eu agora não vou fazer os cálculos, vou só indicar como é que fariam. Agora era muito simples, eu desta expressão tirava o t, substituiria aqui, depois substituiria o a por esta expressão que aqui está e obteria então a velocidade em qualquer posição aqui, que seria o modo da velocidade em qualquer posição aqui, medida a partir da altura em que larguei o corpo, medida a partir daqui. A expressão que eu obteria seria... Isto é, se eu quiser saber o módulo da velocidade, já sei como é que é a velocidade, a direção e o sentido aqui assim, só me falta saber o módulo. Se eu quisesse saber o módulo da velocidade aqui assim, a única coisa que eu teria que fazer era substituir este x pela distância percorrida, que é o tal L. E este L também é muito simples de calcular, porque este L, ao fim e ao cabo, é esta quantidade que está aqui. Vamos pôr aqui... Vou pintar aqui, isto não fica lá muito bem, mas é esta quantidade. Se olharmos para aqui como deve ser, verificamos que isto ao fim e ao cabo aqui assim faz um triângulo retângulo e, portanto, este cateto é o H, logo o seno deste ângulo será seno de θ, é o cateto oposto, sobre a hipotenusa que é o nosso L e, portanto, o H será, ou melhor, o L será H sobre seno de θ. Ou sabendo o L ou sabendo o H, desde que nós conheçamos o θ, a inclinação do plano, conseguimos automaticamente determinar a velocidade com que o corpo chega aqui. Não só a direção, o sentido, mas também o módulo. Agora, para terminar, um aspecto muito interessante deste resultado e que convém assinalar, mostra que tudo faz sentido. Vejamos o seguinte, nós estamos a considerar que não há atrito entre o corpo e a superfície. Se o plano inclinado fosse tão inclinado que este ângulo fosse 90 graus, isso significaria que aqui este seno de θ seria 1. Como não há atrito entre o corpo e a superfície, eu tenho a superfície assim, eu tenho aqui o corpo e ao fim e ao cabo é como se o estivesse a largar. É como se ao fim e ao cabo o corpo estivesse em queda livre. E por isso eu ficaria aqui com 2xg. Se forem analisar os problemas que fizeram ou que eventualmente irão fazer de um corpo em queda livre, largado de uma determinada distância h, porque nesta situação, quando isto estivesse aqui assim, na vertical, o L corresponderia exatamente ao h, o modo da velocidade dá exatamente a mesma expressão, raiz quadrada de 2gh. E agora a palavra é vossa. O que é que vos ajudou mais nesta resolução? Houve algo novo que tivessem aprendido com este vídeo? Se este vídeo foi útil, se aprenderam alguma coisa com este vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like aqui em baixo, considerem em subscrever este canal aqui em baixo também, e para não perder nenhum dos vídeos que eu vou publicando, não se esqueça de carregar no sino aqui. Bom estudo, bom trabalho! O que é que, efetivamente, não está a escrever nada, é uma porcaria, já não escreve.